Show. Então, gravando. Boa noite, Mira. Então, a gente vai começar agora a sua entrevista, candidato à presidência do Conselho, representando a Prohidro. Só para contextualizar, vão ser 5 perguntas, você vai ter 2 minutos para responder cada uma. E eu vou cronometrar aqui, na hora que eu falar tempo, você encerra a frase, beleza? Beleza, tranquilo. Show de bola, então. Vamos começar. Só estou abrindo aqui. Beleza. Então, primeira pergunta, Mira. Cite e comente os principais marcos da execução da estratégia da regionalização em 2019 e aborde pontos de atenção para o ano de 2020. Show. Acho que é um dos principais marcos os principais marcos da execução da estratégia em 2019 e pontos de atenção para 2020. Isso? Show. Acho que os principais marcos, né, nesse ano foi lá no comecinho, onde a federação esteve bastante em contato com os conselheiros, né, também já estou sempre falando, né, da estratégia da regionalização, deixando muito claro o que ia acontecer, principalmente nas reuniões imersivas, né, onde a gente teve bastante pontos de contato na comunidade compartilha, onde a gente sentou ali por núcleos e também por segmentos de mercado, onde a gente poderia estar trocando uma ideia com a galera, principalmente, né, Polo e Concede, né, foi a experiência que eu tive, então trocar uma ideia com a galera ali sobre serviços que a gente faz, que são mais ou menos parecidos, então foi bem bacana. Também alguns momentos de construção, onde a gente pôde trocar uma ideia com a galera enquanto modelo de governança, em eventos, reuniões de conselho, né, como se daria essa formação, tudo isso também na reunião imersiva, foi bem bacana. Também a reunião do Conselho Regional, né, no meio do ano, também foi um momento de facilitação muito bacana, onde a gente pôde ter um contato maior, né, tanto o Polo quanto o Concede, né, quanto o Núcleo Sul. E aí eu acho que pontos de atenção para o ano que vem seria a FIGENC fortalecer mesmo o vínculo com os núcleos, né? Então, não deixar que a gente esteja trabalhando só por nós mesmos, onde tem um ponto de contato muito forte, né, entre federação e núcleo, para alinhar mesmo a estratégia da rede, ver como é que está sendo validado tudo isso, fazer com que todo mundo seja representado, né, todas as EJs, através do núcleo, né, através da presença do conselho, lá nas reuniões do Conselho Administrativo da FEGENC, então que todo mundo seja representado na estratégia da rede mineira através da FEGENC. Eu acabei de lembrar aqui também, né, alguns outros pontos que foram fundamentais para a estratégia ocorrer em 2019, foi sem dúvida os eventos regionais, né, o Acenda e essa RR que teremos agora no final de semana, e também as reuniões de articuladores que tinham entre federação e núcleo durante o ano inteiro, através de redes sociais, também de maneiras virtuais também. Tempo. Isso. Boa. Pode terminar a frase quando eu falo o tempo, tá? Não precisa cortar na hora, não. Show. Pode terminar. É isso mesmo. Não, mas show de bola. Vamos para a segunda, então. Deixa eu abrir ela aqui. Perfeito. Deixa eu reiniciar. Show. Vamos lá. Muitas das entregas das instâncias envolvem interfaces que permutam entre mais de uma diretoria. Comente as principais interfaces da presidência do conselho com a presidência executiva e como elas podem ser potencializadas ou aprimoradas. Pô, bacana. Igual você comentou, né, eu acho que é importantíssima essa interface entre a presidência do conselho e diretoria executiva. Existem várias diretorias onde o presidente do conselho pode estar atuando diretamente, mas aí, se tratando da presidência executiva, eu não vejo uma atuação muito forte, né? Eu acho que assim, a atuação muito forte viria muito com a vice-presidência, né, onde está de fato relacionado com a parte de gestão, saúde financeira, né, então a parte de sustentabilidade da organização tem um alinhamento muito mais forte com a presidência do conselho. Mas, claro, pensando em presidência executiva, né, a partir do momento ali que ela faz o papel de captação de recursos, né, essa transparência tem que ser executada, né, para o conselho tem que saber como está se dando essa captação, para também saber como que está sendo gerida, né, a saúde financeira do núcleo, também a inserção de parceiros, trazer parcerias que possam estar, de fato, ajudando no desenvolvimento ou então trazer possíveis projetos para o conselho. Então, fazer essa inserção de parceiros no meio do conselho multiplicador para que eles tenham contato com a rede, né, fora do movimento, né, então, e que a rede fora do movimento também tenha contato com a galera aqui, entendendo um pouco mais da nossa situação, entendendo o que a gente faz pelo movimento e como que a gente torna o Núcleo Sul e também Minas Gerais muito mais forte, empreendedora.
Acho que seriam esses dois principais pilares, né? Voltado assim para uma parte mais estratégica, onde a presidência poderia atuar de fato com o conselho. Mas, de novo, né, eu acho que não é a diretoria que tem o maior contato com a presidência do conselho, né, comparando, claro, com as outras diretorias. Beleza. Vamos para a próxima, então. Estou abrindo aqui, deixa eu reiniciar. Show. Então, vamos lá. Terceira pergunta. Fazendo parte do sistema MEG, os núcleos também são abarcados pela estratégia da rede. E, com isso, temos as nossas batalhas trazidas pelo PE. Nesse sentido, as entregas de todas as diretorias são responsáveis e devem corroborar o bom desempenho do núcleo como um todo. Pensando nisso, comente como você acredita que a presidência do Conselho possa ajudar o Núcleo Sul a vencer a batalha em todo o Brasil. Show demais. Eu acho que isso vai muito com a interface da diretoria de expansão, né? Igual você disse na pergunta, igual eu respondi a pergunta anterior. Todas as diretorias, né, acho que a presidência é que menos tem um contato maior com a presidência do conselho, mas aí a diretoria de expansão teria um papel fundamental nisso, sendo bem transparente em relação a quantas instituições de ensino a gente está conseguindo atingir, como que está sendo esse trabalho de fomento, né? Então trazer sempre mesmo uma transparência, né, de quantas EJs a gente está conseguindo filiar e automaticamente federando a PEGENG, né? Então, sendo bem transparente quanto a isso, trazer mesmo um alinhamento ali para o Conselho Administrativo, trazer um parecer, e aí os conselheiros deliberarem sobre isso, de como está dando esse processo, da maturidade das EJs que está entrando e da maturidade que elas estão sendo ingressadas à rede para manter esse contato, né? Não basta apenas trazer as EJs para a rede, mas tem um outro contato que eu trouxe no meu plano de ação, né? A inserção dessas EJs, a inserção dos novos conselheiros para dentro do conselho multiplicador. Trazer mesmo um trabalho de inserção para que eles não caiam de paraquedas, né, de fato. E também acho que, aliás, acho que é mais isso mesmo, né? A transparência é muito grande da parte de expansão e um alinhamento muito forte para que essa comunicação seja eficaz e o presidente do conselho consiga levar isso para o conselho multiplicador e fazendo a coleta das percepções, levar de volta para a diretoria de expansão. E também facilitar momentos em reuniões, né, onde a expansão pode, de fato, trocar uma ideia com os conselheiros, mostrar o parecer, mostrar como é que está dando todo esse processo e também o trabalho muito forte da inserção deles dentro do conselho. É isso. Boa, Mira. Vamos para a quarta pergunta. É isso mesmo? É isso mesmo. Quarta pergunta. Apesar de 2019 ter funcionado como um ano de transição, ano que vem será a primeira vez que o núcleo atuará de maneira completamente regionalizada. Dessa maneira, comente. Cite detalhadamente o modelo de trabalho do Conselho do CONSEG, destacando aspectos positivos e negativos para a maneira que pretende trabalhar com o Conselho do Núcleo Sul para o ano que vem. Você pode repetir a pergunta para mim, por favor? Tá, a parte final, você quer dizer? Do que a pergunta é mesmo. Tá. Cite detalhadamente o modelo de trabalho do Conselho do CONSEG, destacando aspectos positivos e negativos para a maneira que você pretende trabalhar com o Conselho do Núcleo Sul ano que vem. Show, legal. Bom, através das coletas que eu fiz, né, pude perceber que existe o conselho do CONSEG e o conselho multiplicador, né, esse ano, então são conselhos diferentes, né, as pessoas são diferentes, o conselho multiplicador do CONSEG em relação ao FEGENG e o conselho em relação ao núcleo. E, poxa, pelas coletas que eu fiz, né, desse conselho, parece que é um conselho com a maturidade um pouco menor em relação a discussões e em relação a entendimento de rede também. Então, acho que esse é um dos grandes pontos de atenção, né, do conselho, onde a gente viu também que o PE não foi muito bem internalizado, né, através das minhas coletas constatou isso. Tinham muitos entraves em discussões, então eram pequenas discussões sobre eventos, sobre preço, onde isso era sempre muito abarcado, né? Então, tipo, a galera prendia muito a pequenas discussões. Mas pontos positivos, eu vejo que é um conselho muito unido, né? Também através das coletas que eu fiz, que eu pude conversar com alguns conselheiros e diretores do Conselho, vi que é um conselho muito unido, é uma galera que tem praticamente as mesmas percepções, então, assim, é um conselho que vota junto, é um conselho que está sempre buscando o melhor para a organização mesmo.
E aí, pensando para o Núcleo Sul, né, a gente pode usar muito disso, dessa união dos conselheiros, também para trazer isso junto com o polo, né, para que a gente seja um Núcleo Sul, uma região Sul muito unida, que a gente tenha mesmo, às vezes, percepções, consiga olhar mesmo, usar a lente de acionista para o melhor para a organização. E aí, tratando os pontos, né, de atenção, internalizar mais o PE, trazer mais discussões para isso, para que o PE de fato seja mais internalizado e aí as batalhas estejam mais enraizadas, saber como lidar com essas batalhas, né? Acho que seria mais ou menos isso mesmo. Está mutado. Deu problema aqui para desmutar. Mas show, Mira, vamos para a última agora. Deixa eu abrir ela aqui. Tá. Mira, a gente viu em 2019 que nem o Polo, nem o Conseg tinham o cargo de conselho administrativo. No seu plano de ação, você trouxe muito sobre governança, você falou sobre uma nova governança, e eu queria que você citasse agora, num cenário onde a gente agora não tem ainda conselho administrativo, candidatos para conselho administrativo. Caso isso continue, os principais pontos negativos da gente continuar sem conselho administrativo na nova governança que o Núcleo Sul tem ano que vem, e caso a gente tiver conselho administrativo, a grande mudança, o grande ponto positivo para a nova governança do Núcleo Sul para o ano que vem. Show. Acho que os pontos negativos, acho que seria já um reflexo de hoje, né? A gente viu que temos 4 candidatos para os cargos do Núcleo Sul, onde nem todas as diretorias, né, até pelo número de inscritos, não foram atendidas. Então, se a gente não tem todas as diretorias com pessoas, né, desde o começo do ano, com uma estratégia muito bem estabelecida, talvez esse modelo de governança que eu propus na minha proposta não tem como levar ele fielmente, né? Que é um reflexo do que aconteceu hoje na FEGEM. O conselho administrativo, né, representado pelo Gustavo, ele teve que entrar na diretoria executando de fato a estratégia. Então, talvez seria esse um ponto de atenção enquanto um Núcleo Sul sem os conselheiros administrativos, sem contar o presidente do conselho, né? Então, acho que a estratégia não seria somente auditada e o presidente do conselho não seria só guardião da estratégia, né, e da sustentabilidade do núcleo, ele teria que participar, talvez, ativamente da estratégia que a diretoria executiva estaria trabalhando, né? Eu vejo isso como um ponto de atenção. E a outra pergunta seria se tivesse conselho administrativo, qual seria a mudança, né? Show. Bom, acho que a mudança é que a gente teria um trabalho mais fluido, né? Onde a auditoria de resultados aconteceria com mais tranquilidade, a transparência também reinaria, né? Então, a gente conseguiria fazer essa transparência junto ao conselho, com a autoridade um pouco maior, entendimento maior da rede, a estratégia, então passar mesmo uma visão muito mais clara do que está acontecendo, com a visão do conselho administrativo para o conselho, que são de fato os acionistas da organização, né? Então, fazer com que essa transparência ocorra e que todos sejam trabalhados com equidade, né? Onde a discussão, todo mundo possa, de fato, apresentar seus pontos de vista e todos sejam levados em consideração para o bem da organização do Núcleo Sul. Boa, Mira. Era isso, então. Essas foram as perguntas da nossa entrevista. Eu vou parar de gravar aqui agora, mas valeu, mano. Boa noite.